Hirens Boot, será que você alguma vez já ouviu falar? É uma das ferramentas mais usadas por todos os técnicos de informática, inclusive por mim, com os meus clientes. E eu te digo, basicamente é um canivete suíço de tantas opções que nós temos dentro dela. Fica comigo que nesse vídeo eu vou mostrar para você uma descrição de praticamente todas as ferramentas incluídas no Hirens Boot. Temos os mais variados tipos de programas dentro do arquivo ISO do Hirens, desde programas para recuperação de dados, quanto particionadores de discos, antivírus, programas para fazer o backup do seu HD. Enfim, a quantidade é enorme, é bem grande mesmo. E se você é novo no canal, eu já te peço para você estar clicando no botãozinho de inscrever-se, habilita o sininho das notificações, dá uma curtida. Te peço também para que você coloque seus comentários. Eu vou estar tentando responder a grande maioria de vocês. Meu nome é Davi Carvalho e esse é o Micro Help, o canal que ajuda você na área de TI. Fala pessoal, para a gente poder começar, vou fazer aqui bem rapidinho, para quem não pegou o outro vídeo, mas vou estar colocando aqui o card da descrição, tá? Do vídeo como fazer um pendrive bootável, tá? Ali tem mais detalhes, mas vamos fazer novamente aqui, vamos baixar o Rufus, tá? Ferramenta exclusiva para poder criar um pendrive bootável. A gente vai clicar nessa primeira opção, aqui embaixo a gente vai selecionar o portátil mesmo. Aí agora que ele terminou de fazer o download, vamos dar 2 cliques nele. Vou clicar em não aqui, nesse procurar atualizações, não precisa. E aqui, a princípio, na hora que você abre o programa, ele já vai estar aparecendo o seu pendrive que está espetado, tá? Agora a próxima coisa que a gente vai fazer, vamos baixar a imagem do Hirens, tá? Então vamos escrever download Hirens boot. Ele já vai cair direto na página do Hirens. A gente clica na primeira opção e aqui embaixo a gente tem o link de download HBCD PE-X64. Vamos clicar para poder baixar e agora ele vai esperar terminar de fazer o download. Beleza pessoal, terminou de fazer um download. Aqui em disco ou imagem a gente vai selecionar aqui em botãozinho selecionar e vamos apontar para onde baixou. Provavelmente vai ser na sua pasta de download mesmo, né? Dá 2 cliques. O restante das configurações a gente não precisa mexer. A gente vai clicar em iniciar e ele vai começar o processo. Antes de começar o processo, só lembrando para vocês, tá? Se por acaso vocês tiverem algum documento nesse pendrive, esse pendrive vai ser completamente formatado e você vai perder toda a documentação caso tenha. Então se tiver alguma coisa é melhor você fazer backup antes, para daí você poder apertar o OK aqui. Depois que apertar, já era. Aí o pendrive vai ficar formatado mesmo. Ele vai começar o processo, agora vamos só esperar a conclusão da gravação. Beleza, pessoal, o processo terminou, tá? Aqui a gente só precisa fechar e agora a gente reinicia o computador dando boot pelo pendrive. Mais uma vez, se vocês ficarem com dúvida com relação a isso, estou colocando aqui o cardzinho, tá? Tem o nosso vídeo aí, como ensinando a fazer o pendrive bootável, ali tem as explicações mais detalhadas. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele é um Windows, né? Ele roda uma versão de Windows 10, tá? Então, a primeira utilidade que a gente pode ter com relação a esse software que dá o boot pelo pendrive é que ele monta o Windows 10 na própria memória RAM do computador. Então, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai carregar todas as partições, né? As partições do HD que está na sua máquina. Então, supondo que você precise, a primeira instância, recuperar dados, a única coisa que você vai fazer vai ser dar 2 cliques e ele vai abrir e ele vai te mostrar as partições em que tem arquivos. Então, por exemplo, no nosso caso dessa máquina virtual, seria o Drive C, né? Então, vamos supor que fosse a sua máquina que tenha dado problema ou a máquina de um cliente que você está prestando assessoria. Você iria para cá, para o Drive C, a pasta Users, e você iria procurar o usuário, o que no meu caso seria esse cara daqui, usuário. Então aqui você tem as principais pastas do Windows, né? Desktop, documentos, downloads, favoritos, músicas, imagens e vídeos. Geralmente são essas 6 aqui que eu faço cópia. No caso iríamos dar um copy. E vamos supor que você tem um HD externo, você conecta um HD externo, ele vai aparecer aqui também, você vai lá no seu HD externo,
cria uma pasta com o nome do usuário e manda colar. Ele vai fazer cópia de todas essas pastas que você selecionou aqui e a gente vai estar conseguindo assim recuperar os arquivos, né? Tanto do cliente quanto pode de repente ser o seu próprio, né? Se o seu computador deu problema, né? Então, se você der 2 cliques, ele vai abrir a área de trabalho todinha do usuário em questão, enfim, pasta download, documentos, todas essas pastas comuns mesmo, né? E aí agora a gente pode dar uma olhadinha nas principais ferramentas, né? Como vocês podem perceber, a gente tem os 3 principais navegadores, né? A gente tem um Chrome, que é 100% útil aqui, né? Essa versão do Hiren's Boot, se vocês olharem aqui no canto inferior direito, ela já identifica e conecta esse computador na internet, então você consegue navegar por qualquer site na internet, né? Vamos escrever teste aqui, e ele funciona normal, ele já identifica a placa de rede do computador e já entra na internet. No menu, a gente tem um menu bem parecido mesmo com o que é o Windows padrão, mas uma coisa bem mais enxuta, né? Como vocês podem perceber. A gente vai clicar aqui em All Programs e a gente vai dar um review, né? De cima para baixo. Essa parte de acessibilidade aqui, basicamente eu não uso. Acessórios, são os acessórios básicos do computador. A única coisa aqui para mim que seria útil seria esse Disk Manager, que você consegue aqui passar, né, de quais as unidades de HD estão nas suas máquinas. No caso, isso aqui é o meu Drive C da minha máquina virtual, né? Agora a gente consegue também, em acessórios, a gente tem um regedit, caso a gente precise fazer alguma mudança no registro do Windows, mas infelizmente eu creio que aqui essa ferramenta ela vai fazer mudança no registro desse Windows, que é o que a gente não quer. Nessa parte de baixo aqui, MBR Tools, são ferramentas que podem te auxiliar caso você esteja com o Windows corrompido, né, e ele não inicialize. E aí você consegue fazer a recuperação, né? Voltando ao menu, basicamente as partes que eu considero mais importantes são daqui de Hard Disk Tools para baixo, né? Se a gente clicar em Hard Disk Tools, a gente tem subpastas, né? A primeira pasta de Data Recovery, você tem vários programas para você poder tentar fazer uma recuperação de dados, né? Caso você tenha perdido dados do seu computador ou um cliente seu. Importante frisar para você que esse seria o método realmente mais certo para poder estar recuperando os dados, porque você não vai estar utilizando o HD. Isso é um pendrive que foi dado boot no seu computador e está rodando o Windows do pendrive e não está usando o Windows do computador. Por que eu estou frisando isso? Porque quando se trata de recuperação de dados, depois que você apaga algum arquivo, ou depois que é deletada alguma pasta, ou de repente foi reformatado sem querer, a partir do momento que você identificou isso, quanto menos você usar aquele HD, mais chances você tem de recuperar. Porque como funciona a parte de dados, né? Vamos supor que você coloque um arquivo e seja isso daqui, como se fosse uma barrinha. Aí você copiou aqui, utilizou esse quadradinho. Depois você apagou esse quadradinho e você copiou algum outro arquivo. Quando você copia o arquivo, às vezes ele pode ocupar o mesmo espaço que ele estava ocupando o quadradinho do arquivo anterior. Então, por isso que toda vez que acontece algum problema de dados, então, assim, a nossa recomendação é que você pare imediatamente o que está fazendo e não use o HD do computador. Principalmente para instalar, porque aí acontece das pessoas perderem os dados e ela quer recuperar de todo jeito porque ela fica em desespero. E o que ela faz? Ela na própria máquina dela, no próprio Windows dela, ela instala programas de recuperação de dados. Então esse procedimento ele está errado, ele não está certo, não é assim que tem que fazer. Porque quanto menos você mexer no seu HD onde estavam os arquivos que foram apagados, melhor. Então uma das formas de se fazer seria isso, seria você clicar no menuzinho e você já usar uma dessas ferramentas. Quais que eu indico para vocês, né? Eu tenho 3 principais aqui. O LazySoft é muito bom, tá? Então a gente tem aqui a primeira opção, Fast Scan, para poder não demorar tanto, até porque o que acontece? O programa de recuperação de dados, ele vai passar por todas as trilhas, né? Pelo teu HD inteiro.
para poder ver os arquivos. Então a gente tem duas opções, a gente tem um Fast Scan e a gente tem um Deep Scan. A primeira alternativa seria o Fast Scan e ver se você vai conseguir um resultado. Caso você não consiga, você vai para essa daqui, a opção de baixo, o Deep Scan, que aí realmente é uma opção, vamos colocar assim, bem mais avançada, né? Ele vai fazer o trabalho inteiro. Você clica ali para Next, Automatic Driver Recovery, e dá um Start Search aqui e ele vai começar o processo, tá bom? No caso da outra opção, vamos dar um stop aqui, vamos fechar e aí abrir de novo o programinha. No caso, uma outra opção para esse programa seria o Fast Scan, né? Vou clicar aqui só para vocês terem uma olhada. Ele vai perguntar qual partição, essa daqui é reservada pelo sistema que não serve para a gente, então a gente tem essa daqui que é o Drive C. A gente clica em Start Search e ele também vai começar. Se vocês observarem, né, aqui o path são os caminhos, né, no caso são os diretórios que vão aparecer, e a gente tem também os tipos de arquivos, tá? A gente pode estar filtrando por tipos de arquivos também. As outras duas opções é para poder recuperar de repente arquivos que foram apagados da lixeira, tá bom? Vamos voltar lá novamente, então se a gente clicar aqui, a gente tem Data Recovery, a gente tem um OnDelete, né, para a gente poder recuperar arquivos que de repente foram apagados da lixeira também. E a gente tem um Unformat, né? No caso, se a gente apagou, se a gente formatou sem querer uma partição, no caso seria essa opção aqui a ser escolhida. Como vocês podem observar, é de cima para baixo, né? Primeira opção, segunda, terceira e quarta. O Deep Scan é sempre a última opção mesmo. Uma segunda opção que a gente tem, né, de programa de recuperação de dados, seria o PhotoRec, tá? Geralmente o PhotoRec é muito usado para imagens, né? Especificamente, mas ele recupera bastante coisa também. O que ele está mostrando aqui? Essa primeira parte aqui está dizendo que é o HD inteiro. Aí a gente tem a primeira partição que é reservado pelo sistema. E aí vem o nosso Drive C, que é o drive da partição do Windows. Pode ser que no seu computador você tenha Drive C, Drive D, sei lá, um drive chamado dados. Então você vai selecionar o drive onde está os arquivos que você quer recuperar. Você vai aqui em Browse e você vai escolher o local onde vai ser salvo os arquivos. Então, se você já está usando pelo pendrive, a minha recomendação é que você coloque um HD externo, né, aqui. Aí ele seria reconhecido e você iria selecionar um HD externo. Mas no nosso caso aqui, como não é, eu vou estar jogando dentro dessa pasta teste do próprio Windows aqui. Não é a recomendação, é o que eu falei para vocês. O ideal é que no HD que vocês estão tentando recuperar os arquivos, vocês não copiem nada, tá? Então a recomendação é que vocês tenham ou um pendrive em branco, ou no caso, algum HD externo, tá bom? Aí vocês selecionam um diretório, a pasta onde vai ser gravados os arquivos, e aí você tem a opção aqui de os formatos, né? Que você pode estar selecionando, né? Formatos que você queira. Então aqui ele já deixa tudo marcado, mas vamos supor que você quisesse só as fotos... deixa eu ver, vamos ver se tem BMP aqui. Vamos ver, BMP, bitmap. Então você iria desmarcar todo o restante, iria deixar marcado só esse bitmap e ele iria procurar somente fotos bitmap. Mas na maioria das vezes não é bitmap que a gente usa, né? As nossas fotos, né? Foto de família e tudo, todo mundo já sabe que está nesse formato aqui que é o JPG, né? Então no caso desmarcaríamos todas as caixas e deixaríamos somente essa daqui marcada JPG e vamos dar OK. E aí selecionou a partição, clica em Search, ele vai começar o processo, tá bom? Basicamente seria isso e você vai acompanhando até o término. Ele vai varrer o seu HD inteiro em busca do arquivo que você quer. Se você deixar todas as opções selecionadas, você vê aqui que ele vai tentar recuperar tudo separado por tipo de extensão, tá bom? Aí é o que eu falei, depende da necessidade de cada um mesmo. O outro programinha que a gente vai dar uma olhadinha rapidinho aqui, só para a gente fechar essa parte de recuperação, é o Recuva. É um programinha bem conhecido também na internet, né? Serve para você recuperar também a mesma coisa, tá? Qualquer tipo de arquivo, né? Seja imagem, seja texto, enfim, qualquer tipo. O que acontece, assim que você inicializa, ele vai tentar passar para essa parte aqui de Welcome. Você pode clicar em não aqui, não precisa pegar essa última versão. Clique em Next
E aí ele te dá as opções, se você quer recuperar todos os arquivos, se você quer recuperar somente fotos, ou então músicas, documentos, vídeos, arquivos zip, né, comprimidos, ou e-mails, né. Isso aqui são e-mails antigos, né, mas assim, vamos botar que o principal aqui seria atualmente o Outlook. Então vamos supor que a gente quiser só as fotos, a gente clica em Next. Tá perguntando onde que estão as imagens. A primeira opção seria I'm not sure, quer dizer, eu não tenho certeza, né? Tem gente que coloca as imagens dentro de meus documentos, ou então de repente foi na lixeira, mas aí você pode botar isso daqui, clicar em Next e dar um Start. E ele já vai começar o progresso já. Ele vai fazer parecido com um fast scan, né? No caso daquele primeiro programa que a gente falou. Aqui no caso ele não achou, né? Não achou imagens, não tem. Isso daqui é uma máquina virtual, então realmente não tinha. Eu vou clicar em não, mas você tem essa opçãozinha aqui também, que você pode ajustar para um modo mais avançado. Mas voltando para o início do programa, né? A gente também tem a opção de Deep Scan, né? Um modo mais avançado, né? Se você voltar para o programa, para inicialização, a gente clica em Next, né? A gente vai deixar agora todos os arquivos, clica em Next, I'm not sure. E quando a gente clicar em Next, a gente tem essa opção aqui, Enable Deep Scan, que no caso é um escaneamento bem mais profundo, né? Então, assim, ele vai realmente ser uma coisa muito mais minuciosa, tá bom? Basicamente seria isso daqui só. Só com esses 3 programas aqui eu tenho certeza que se por acaso houver alguma situação que vocês tenham um problema para recuperar dados, vocês vão conseguir. Frisando sempre, gente, que é aquilo que vocês precisam, na realidade, evitar ao máximo gravar qualquer arquivo. Por exemplo, vamos supor, você tem lá o teu HD e aí você está recuperando imagens que você deletou no seu HD e você vai salvar numa pasta no próprio HD que está com as imagens perdidas? Não, você não vai fazer isso. Você realmente precisa conectar um HD externo aqui, tá? Ele vai aparecer a letrinha, ou então um pendrive grande, um pendrive, sei lá, de 32 GB, de 64, e quando for mandar salvar o arquivo, você vai mandar salvar os arquivos no pendrive ou no HD, tá bom? Uma outra opção, logo abaixo a gente tem esse programinha de desfragmentador, tá? Que é o Defragler, é um programinha até gratuito, tá? No caso aqui tá a nossa unidade C. Por que colocaram esse programinha aqui? Porque no caso nós estaríamos fazendo uma desfragmentação do Windows por fora do Windows, né? A gente está fazendo desfragmentação nesse Windows que está rodando no pendrive. Então assim, a gente vai conseguir fazer uma desfragmentação muito mais rápida que se nós fizéssemos pelo sistema operacional, né? Carregando o Windows e tal, você instala o programinha. Então assim, é uma segunda opção que você pode pegar e tá fazendo, tá bom? Bem legal também, esse programinha é show de bola. Um outro programinha que eu gosto muito de usar tem esse aqui, o Crystal Disk, tá? Ele vai estar carregando aqui. No caso, essa máquina virtual não vai estar aparecendo, mas eu vou estar deixando o cardzinho aqui em cima. Os meus primeiros 3 vídeos são como deixar o seu Windows mais rápido. Então, eu mesmo explico lá no vídeo que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de mexer em um computador é saber se o HD está saudável. Como é que a gente sabe se o HD está saudável? Aqui, nessa parte, são 3 cores que aparecem, azul, amarelo ou vermelho. Então se aparecer azul tá ok, amarelo ou vermelho você já desconsidera que o HD está ruim e aí você precisa trocar, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você testou no seu computador e deu amarelo. Qual a minha sugestão? Faça backup de todos os seus dados, aí você vai pegar, trocar o HD, botar um HD novo no computador. E aí sim você vai partir para fazer uma instalação do zero no HD novo, mas nisso você já vai ter feito o backup dos dados. Se por acaso o seu HD do computador deu um problema e você não tem mais acesso, então você vai fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Você vai dar o boot pelo Hirings, né, que já vai estar num pendrive seu. Aí você vai entrar aqui e você vai puxar os dados das partições, né, que estão no seu computador. Pode ser que outras pessoas tenham mais de uma partição, né? Mas geralmente a grande maioria só tem o Drive C mesmo. Aí você vai lá na parte de usuários e tudo, enfim, tudo aquilo que eu já falei para vocês mesmo, tá bom? Esse programinha aqui é muito bom para você já identificar, porque imagina, você vai para um cliente e aí o computador do cliente está lento e tudo, o cliente fala que tá ruim, e aí você começa a tentar fazer uma opção de coisa para melhorar a velocidade do computador, mas aí no final, quando você lembra de rodar esse programinha aqui, ele já parece que tá amarelo ou vermelho. Então, assim, tudo aquilo que você fez foi em vão. Aí não adiantou em nada, entendeu?
Outro programinha aqui que eu gosto muito também é o HD Tune, tá? Que é para poder testar a saúde do HD também e ver se tem algum problema de erro, né? A gente vai aqui nesse erro scan e, a princípio, o que você pode fazer para facilitar? Você clica aqui em Click Scan e dá um Start. E aí ele te dá logo essa verificação rápida, né? Se tivesse alguma parte danificada, você teria algum quadradinho vermelho. Mas pode ser que seja necessário você desmarcar essa opção e colocar a opção normal, mas aí vai demorar, depende do tamanho do HD. Então isso aqui demora bastante. E ele acaba por recuperar, né, no caso, os blocos danificados, né? Então ele marca aquele bloco como danificado e você consegue ter uma vida útil um pouquinho maior com relação ao teu HD. De repente você pode pegar e fazer esse teste, enfim. Mas cada caso é um caso diferente, né? Mas é uma ferramentazinha muito boa mesmo. Nessa outra parte aqui de imaging, eu gosto muito, né, que cada um desses aqui são programas para você poder criar uma imagem do seu computador. Então, vou dar um exemplo. Nessa máquina virtual eu só tenho o Drive C, tá? Então, vamos supor que você instalou seu Windows, colocou todos os programas que você mais queria nele e tudo, tá tudo funcionando bonitinho, perfeito. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse programa aqui, por exemplo, esse Acronis aqui, ele é muito bom. Só lembrando para todos vocês que assim, o Hirist tem essa série de programas aqui, você pode usar, né, porque está no Hirist, mas saiba que cada programa desse, na realidade, é um programa licenciado. Então assim, eu sempre recomendo a vocês comprarem as licenças direto no fabricante, né? No caso, o Acronis é uma ferramenta profissional, ela é muito boa, eu uso bastante mesmo. Mas no caso eu comprei a licença dela. No Hirist vem tudo aqui desbloqueado e gratuito, mas saibam vocês que todas essas ferramentas aí possuem direitos autorais. Não vai funcionar no Hirist? Não, vai funcionar tudo perfeito. É só para vocês saberem que na realidade a minha recomendação é sempre que vocês comprem os programas, né? Se for possível. No caso aqui, vamos simular. Vamos fingir que a gente vai fazer um backup. A gente clica nessa primeira opção e aqui ele mostra. No caso eu só tenho um HD, né? Aí tá mostrando disco 1. Eu vou deixar as duas partições ali marcadas. Ele vai me perguntar onde que eu quero criar um arquivo. Então é nessa hora que você teria algum HD externo ou algum pendrive na máquina. E você vai clicar aqui, ele vai aparecer a letra do pendrive, né? Vamos supor que fosse esse cara daqui, o Y. Aí você vai pegar, você vai escrever o nome. Vamos supor que a gente queira o seguinte, backup... dia, vamos botar aqui, o dia seria 01/03/2023. Aí você dá o OK. Backup método, eu geralmente coloco aqui em full para poder pegar tudo. E em backup options eu coloco aqui compression level, né, que é o nível de compressão do tamanho. Que aqui você está meio que criando um arquivão zipado do teu computador. Eu clico em máximo e dou um proceed aqui, ele já vai começar a fazer o procedimento de backup do teu HD já. Isso é muito útil, por quê? Porque a gente não sabe quando que o nosso HD vai dar problema, então é sempre bom a gente poder estar mantendo uma cópia, né, dele num HD externo ou num pendrive, não sei, de repente se tem algum pendrive grande que dê para fazer isso. E se acontecer qualquer besteira, se acontecer qualquer coisa ruim com o seu computador, você vai vir nessa opção aqui de Disk Recovery, né? No caso vai aparecer a janela e ele vai te perguntar onde que está o arquivo. No caso ele iria aparecer aqui em Disk PC, né? O HD externo, onde você teria criado a imagem, você vai clicar, vai selecionar a imagem, vai dar OK e ele vai mandar restaurar. Enfim, é muito, muito legal essa ferramenta aqui. A gente tem essa ferramenta que é muito boa. Inclusive eu comprei ela mesmo no site, até para poder estar usando nos meus clientes. E esse Almei Backup aqui também. São ferramentas assim, baratinhas não são não. São ferramentas um pouquinho caras, né? Mas assim, são de altíssima qualidade, são muito boas também. O Almei Backup também é a mesma situação, tá? A gente pode estar clicando aqui Backup, aí a gente tem já pré-definições, né? A gente tem um backup de sistema, a gente tem um backup do disco ou um backup só da partição. Então vamos supor que você queira fazer backup do seu disco inteiro, né? Você vai clicar aqui, adicionar o disco, no caso a gente só tem esse nessa máquina virtual, a gente vai mandar adicionar e ele vai perguntar onde é que a gente quer salvar o disco. Eu quero salvar no meu HD de backup ou no meu pendrive. Aí você vai clicar aqui, você vai selecionar o seu HD.
você vai escrever um nomezinho que você queira, tá? O nomezinho a gente não escreve aqui, a gente escreve aqui em cima. Então seria backup, mesma coisa, backup 010323. E aí você clica aqui embaixo Start Backup. O processo de recuperação, depois que você criar o arquivo, mesma coisa, a gente vai aqui em Restore, selecionar a imagem, ele vai te perguntar onde que está a imagem. Aí, no caso, a gente vai achar aqui o HD externo, né, onde a gente tinha criado a imagem anteriormente, e seleciona o arquivo, dá o Open aqui, e o restante é meio que no automático mesmo. Essa próxima opção aqui, a gente tem os particionadores, né? No caso, vamos supor que você tenha alguma partição no computador que você queira apagar, ou então vamos supor que você tenha uma partição só, você tem um Drive C e está sobrando muito espaço, e você quer transformar ela em duas partições, porque você quer criar uma partição C para o sistema operacional e uma partição D, que seria onde estão os seus dados, né? Todos esses programas aqui são bons, mas eu particularmente gosto do primeiro e do terceiro, né? Você tem o AOMEI, né? Todos eles funcionam da mesma forma, tá bom? Não tem muita diferença, é mais o layout mesmo. Então, por exemplo, aqui no AOMEI, vamos supor que eu queira diminuir o tamanho da partição C. Eu vou aqui, clico em Resize, só puxo a barrinha e aí eu quero que sobre esse espaço daqui. Então eu dou um OK, ele vai fazer, eu dou um Apply aqui, ele vai diminuir e vai sobrar esse espaço. Aí agora eu vou clicar aqui na partição, né, no espaço vazio, vou clicar com o botão direito, eu quero criar uma nova partição, tá? Quero com o espaço todo, eu dou OK, ele criou, aí eu vou aqui, aí eu posso formatar a partição, né? Eu tenho que formatar ela primeiro, então vamos supor que eu queira escrever aqui, quero essa parte aqui como dados, né? Eu dou OK e no final de tudo eu vou lá em cima e clico em Apply. Ele vai fazer todo o processo, tá? Aí vai ter uma barrinha aqui, você não precisa se preocupar, é só esperar até o final. E depois disso o seu HD vai tá feito em duas partições, tá? É sempre recomendável, né? Você dividir em duas partições, você deixar o Drive C para o sistema operacional, né? E aí você vai deixar com espaço, óbvio, né? Você não vai deixar aqui no talo, porque senão a máquina vai ficar super lenta. E todos os seus dados pessoais, né, você copia, né, nessa nova partição aqui, dados, porque se por acaso acontecer algum problema com essa partição, né, vamos supor que não seja um problema no disco, no HD, mas dê um problema na partição, você tá com tudo gravado aqui, e aí você não perde. Entra aquela teoria de que nunca se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, então aqui seria realmente a mesma coisa mesmo. A outra ferramenta, a ISO ES Partition Master, também, mesma coisa, tá? É o que eu falei para vocês, muda um pouquinho a cara de acordo com o fabricante, mas assim, são ferramentas espetaculares, assim, eu acabo usando bastante. E aqui também seria a mesma coisa, tá? Se a gente quiser reparticionar, clica com o botão direito, a gente vem aqui em Resize, mesma situação, a gente define um espaço vazio, ele vai criar um espaço vazio, esse espaço vazio a gente pode clicar em cima dele, a gente manda criar, e a gente pode colocar aqui os dados da partição, ó, dados. Ele vai criar essa partição como dados, beleza. E aí no final você clica aqui para executar e ele já vai fazer todas essas operações que a gente já deixou aqui pré-programadas. Aí mesma situação, a gente fica com o Drive C, né, para o sistema operacional e o Drive E para os dados. E aí você depois, posteriormente, pode colocar todos os seus dados pessoais aqui, tá bom? Nessa última subpasta aqui das ferramentas, né, de hard disk, a gente tem a parte de segurança, então a gente tem duas ferramentas aqui, Eraser e HD Low Level Format Tool. São para quê essas duas ferramentas? Vamos supor que você vá para um cliente em que ele tenha dados super, hiper confidenciais e ele precisa, na realidade, descartar um HD, entendeu? No caso, você vai clicar em uma dessas ferramentas e o que ele vai fazer? Ele vai fazer não uma formatação normal, ele vai fazer aquele tipo de formatação que você passa por vários estágios de maneira que seja praticamente impossível alguém recuperar os dados depois. Então a gente tem essa ferramenta aqui, a Eraser, e você tem a outra também, conforme eu falei. As duas são bem parecidas, né? Praticamente assim, foram muito poucas situações que eu já usei uma ferramenta dessa daqui, mas já houve clientes já que houveram necessidade. Então você vai selecionar, você vai dar um continue, o device, low level format e tudo, beleza.
Aí você vai clicar aqui, Format this device, tá bom? Lembrando que depois que você fizer isso daqui, essa ferramenta aqui é basicamente para você ter certeza de que as suas informações não vão ser recuperadas de jeito nenhum, tá bom? Então só tem que ter cuidado com relação a isso para depois que apagou aqui já era. É mais ou menos aquela situação do fale agora ou cale-se para sempre, né? Nessas próximas duas pastas que a gente vai estar vendo aqui, a gente tem Network, tá? Basicamente não uso nada daqui, além da questão dos navegadores, né, se for necessário. Em Other Tools a gente tem o Zip, né, poder abrir os arquivos. A gente tem, na realidade, tipo um mini office aqui. A gente tem um visualizador de imagens. A gente tem um editor de hexadecimal. A gente tem um Notepad++. A gente tem um visualizador de PDF. A gente tem um player, né, que é o VLC Player, para você poder estar vendo qualquer tipo de vídeo. A gente tem o WinWord. Enfim, a gente tem ferramentas básicas aqui que, assim, basicamente eu não creio que você vai usar para poder estar utilizando o pendrive do Hirens, né? Mas é bom saber que existe. Essa Recovery aqui eu também não uso essa ferramenta. O Removable Drive Tools, aqui a gente tem um gravador de CD, né, que é o CD Burner, né? Hoje em dia basicamente quase não existe praticamente gravadores de CD, de DVD, mas por acaso você quiser estar gravando um CD ou um DVD, essa ferramenta aqui funciona. E no caso, se você precisar criar um outro pendrive bootável, né? Vamos supor que você está num cliente que deu problema no Windows dele e você precisa de um pendrive, né, com Windows para você poder fazer a instalação, mas você esqueceu em casa. O único pendrive que você tem é o Hirens e você tem um outro pendrive em branco lá com você. Você vai clicar no Rufus e você vai fazer todo aquele procedimento que eu já expliquei para vocês. Vou estar colocando aqui na descrição mais uma vez, tá? De como que você está criando um pendrive bootável com o Rufus. E aí daqui você consegue criar um pendrive bootável com Windows e fazer a formatação do Windows de repente na máquina do cliente, tá bom? Essa outra pasta aqui, segurança, né? Muito boa por sinal, tá? Eu vou estar colocando aqui na descrição. Eu fiz um vídeo aqui como remover vírus de um computador. Tá? Vamos supor, é uma coisa bem básica para você resolver a questão do vírus do seu computador. Mas vamos supor que tenha algum vírus brabo no computador do seu cliente também. O que você pode fazer? Você também pode estar dando boot aqui pelo Hirens. E aí você tem esses 4 antivírus que aí você pode estar rodando. O que ele vai fazer? Ele vai inicializar aqui. E aí provavelmente ele vai fazer uma atualização do pacote, tá? Do banco de dados dele. E você pode rodar esse antivírus aqui de fora do Windows do cliente para o HD do cliente, entendeu? Você vai dar um Start Scan e aí ele vai estar verificando lá e com isso você vai ter uma maior chance de você conseguir, no caso, retirar os vírus lá do computador do cliente, porque você vai estar de fora do Windows dele, entendeu? Então a gente tem essa ferramenta, a gente tem o Kaspersky, mas a gente também tem outras ferramentas aqui, tá? McAfee, Malwarebytes, inclusive que eu coloquei lá naquele vídeo mesmo, tá? Para vocês poderem estarem vendo. Aqui essa outra opção a gente tem o Keyfinders, né? No caso são os programinhas que a gente consegue achar os números de série, os seriais, né? Tem inclusive também um outro vídeo meu, né, mostrando alguns programinhas que a gente pode estar usando para poder estar encontrando essas chaves, né? No caso a gente tem chave de Windows, chave de Office, enfim. Então a gente tem esse produto aqui. Aqui no caso não vai aparecer, mas iria estar aparecendo aqui o Windows, iria estar aparecendo o número de série e tudo. São ferramentazinhas muito legais para isso também. E por último, a gente tem aqui o Passwords, tá? Esse Passwords aqui, a gente tem até esse do LazySoft. Vamos imaginar que seu cliente ou você mesmo perdeu a senha do seu Windows e você precisa recuperar. Você vai aqui, clica em Next, aí aqui você dá Yes. Ele vai te perguntar aqui qual o volume e tudo, Reset Local Password, a gente vai clicar em Next. Então aqui ele te mostra quais são os usuários, né? Então, vamos supor que a gente queira resetar a senha desse usuário aqui. A gente vai selecionar o usuário, vamos clicar em Next, aí a gente vai clicar nesse botão aqui, Reset Unlock, e aí ele vai te dar essa mensagem. A password foi resetada. Então, o que significa? Significa que quando você iniciar o Windows e você clicar nesse usuário, ele não vai mais pedir a senha. E aí você vai conseguir entrar no seu Windows e depois você vai
poder conseguir colocar a senha novamente, entendeu? Para poder estar funcionando. Nessa próxima pasta System Tools, a gente tem algumas ferramentas básicas, a gente tem um prompt de comando, né? A gente tem um PowerShell se a gente precisar rodar alguma coisa, a gente tem ferramentas para criar um backup do registro do Windows, a gente tem aqui todas as ferramentas da Sysinternals, né? Eu vou fazer um vídeo depois sobre essas ferramentas aqui. Tem ferramenta aqui que eu uso demais, que é o AutoRuns, né? Inclusive eu coloquei esse AutoRuns aí no vídeo, né? De como deixar o seu computador mais rápido. Com ele você consegue ver tudo que está sendo inicializado no computador. Eu vou dar um clique aqui só para vocês verem, né? Então, aqui a gente tem várias abas, né? Nessa aba aqui específico Logon, aqui estão todos os programas que são inicializados junto com o seu computador. Então, se de repente tiver algum programa que você não queira, você simplesmente clica aqui e desmarca, né? Quanto menos programas inicializando junto com o computador, melhor. Porque aí, na realidade, nosso computador não fica tão carregado na inicialização, né? Então, a gente tem uma série de programinhas aqui que ele já vem já. Cada um tem uma função diferente. Se a gente voltar lá, então, para a parte de System Tools, aqui em HW Info, são programas que vão puxar as informações do seu computador. Um que eu gosto muito é esse primeiro, que é o CPU-Z, né? É um programa gratuito, você pode instalar no seu computador a qualquer momento, é só baixar lá no site do fabricante. E ele vai te mostrar essa janelinha aqui com várias informações, qual o seu processador, qual o tipo do processador, os seus caches que tem, qual a placa-mãe. No caso aqui não vai aparecer porque é uma máquina virtual, mas quanto de memória tem, qual tipo de memória. Aqui não vai aparecer, só aparece 4 GB porque é uma máquina virtual mesmo. Aqui no caso, quantos slots estão sendo ocupados da memória, qual a placa de vídeo. Enfim, várias informações úteis para você poder estar sabendo exatamente qual processador de repente é a máquina do cliente, qual a placa-mãe, entendeu? Para você poder estar buscando na internet os drivers corretos dessa placa-mãe. A gente tem aqui essa pasta Windows Setup, mas particularmente aqui eu não uso. A gente tem aqui uma paginazinha para a gente poder estar baixando as ISOs de Windows. A gente tem esse shellzinho aqui com vários aplicativos que também não uso, não vejo utilidade para isso daqui. E a gente tem essa última pasta aqui que é o Lazy Software Windows Recovery. Programinha também muito bom. Aqui na hora de você abrir ele resolve vários problemas do teu Windows, né? Então vamos supor que você roda esse programinha por fora e você tem na realidade vários problemas, né? Aqui a gente tem One Click Fix Crash Solution. No caso seria clique só uma vez aqui para resolver o problema de Windows travado. Se o Windows já está travado, né, e não funciona, minha primeira indicação, meu primeiro conselho para vocês seria vocês primeiro fazer backup dos dados do HD. Sempre em primeiro lugar backup dos dados. E aí depois que você tivesse feito o backup dos dados do HD, aí sim você entraria com essa opção aqui de One Click, ou você poderia tentar essas outras soluções aqui para ver se o seu Windows meio que ressuscita. Na pior das hipóteses acontecer, desde que você tenha feito o backup dos dados do cliente, você vai começar uma instalação do zero. Sempre lembrando que vocês precisam verificar a saúde do HD, né, com aquela ferramenta do Crystal Disk, porque se aparecer a luzinha amarela ou vermelha, né, tem que aparecer azul, mas se aparecer a amarela ou vermelha, nem adianta vocês instalarem nada porque é o HD que está ruim, vocês precisam substituir o HD. Ufa, pessoal, demorou, mas conseguimos terminar, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas como vocês puderam ver, realmente nós temos tantas opções, né, que chega a dar para poder ficar perdido ali. Então eu quis poder fazer um breve resumo, né, das principais ferramentas, né, dentre as quais a gente pode citar o Acronis True Image, que é o nosso programa para poder criar imagem no nosso HD. Temos particionadores de disco, né? A gente tem o ISO Partition Manager. Enfim, são tantas opções e de tantos programas diferentes, com tantas utilidades diferentes. Realmente o Hide and Boot é considerado um dos principais programas usados pelos técnicos de informática e acaba se transformando realmente num canivete suíço, né?
Se soubermos o que a gente está procurando, ele realmente consegue ser bem útil mesmo. Então, pessoal, só para lembrar mais uma vez, se você não é inscrito no canal, já te peço, clica aqui no botãozinho de inscrever-se, já habilita o sininho das notificações, já dá uma curtida, isso está ajudando bastante na divulgação do canal. E eu também peço ajuda para vocês com relação aos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários tanto a parte das dúvidas, quanto de repente novas sugestões para novos vídeos. Eu prometo que eu vou estar tentando responder a vocês na medida do possível. Valeu, pessoal. Então, até a próxima.